Cancerianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de fevereiro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Câncer, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje nós vamos ver o que os nossos guias e mentores têm para nos dizer sobre o mês de fevereiro, que está prestes a começar, não é? A gente já caiu aqui com a carta da maturidade querendo sair. Talvez a gente já tenha aqui algo interessante querendo ser falado. Mas vamos lá. A gente primeiramente vai tirar aqui 3 cartas do Osho, pra gente ver qual é a energia geral do seu mês. Depois nós vamos fazer aqui uma leitura com o tarô. E por fim, vamos tirar uma mensagem do oráculo das bruxas. Vamos então começar com o Osho. Qual é a energia geral para os cancerianos? Energia geral para os cancerianos no mês de fevereiro. Energia geral para os cancerianos no mês de fevereiro. Cancerianos, mês de fevereiro. Cancerianos, mês de fevereiro. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Câncer, fevereiro. Mais uma. Gratidão. Ok. Uau! A gente começa aqui com a carta do tolo, que é o louco. A carta da esquizofrenia, que é o 2 de espadas, e a carta do cavaleiro de copas, que é a compreensão. E no final do deck, o rebelde, a carta do imperador. Câncer, a gente tem aqui você querendo se soltar de algo, só que ainda tá com medo. Seu desejo mais profundo é sair de um lugar ou sair de uma condição, só que você tá com muito medo de sair desse lugar. Sim, você tem medo de cair, tem medo de não saber voar. Que o que você quer é dar esse salto, só que você sente muito medo. Por isso a gente vê que o mês de fevereiro para o canceriano, uma força querendo movimentá-lo para algo diferente, uma força querendo levá-lo para um outro caminho, só que você com muito medo, com muitas apreensões, com muitas incertezas e inseguranças. Ok. Então vamos ver com o tarô, como é que vai ser o caminho ao longo do mês de fevereiro para os cancerianos? Como é que vai ser o caminho ao longo do mês de fevereiro para os cancerianos? Como é que vai ser o caminho ao longo do mês de fevereiro para os cancerianos? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Como vai ser o caminho ao longo do mês de fevereiro para os cancerianos? Cancerianos, a gente caiu aqui primeiramente com o Rei de Copas, o 7 de Ouros, no centro do jogo um 3 de Espadas, depois uma Rainha de Paus e um 10 de Copas. No final do deck, um 10 de Espadas. Existe uma situação dolorosa aqui, canceriano. Uma situação estagnante. Uma situação que te faz sentir preso, presa. Para muitos aqui é uma questão financeira.
Para muitos de vocês há aqui uma questão financeira que tá te deixando assim, sem saber exatamente o que fazer, em como se libertar disso. Daí o medo, porque você quer que construir algo, quer ir para um lugar, quer fazer coisas, só que você não tem os recursos. Por isso a gente vê que o canceriano precisando de depender de uma certa ajuda e não quer. É como se você quisesse uma independência, só que você não tem condições de ter essa independência e acaba dependendo de alguém aqui. Essa pessoa ela gosta muito de você. Só que é como se você sentisse uma certa resistência perante ela, porque essa pessoa representa coisas aqui que você não queria ter na sua vida. Você releva porque tem medo de ficar sozinho ou sozinha. Você se mantém aqui nessa dinâmica por medo daquilo que pode acontecer se você não tiver ninguém para te ajudar. E aqui você se vê numa situação ao longo do mês de fevereiro em que você pode estar enfrentando uma certa dificuldade a nível de estabilidade financeira e se vê obrigada a depender de alguém. E essa pessoa ela faz isso por gosto, ela não tem problemas em fazer isso, só que você tem. Existe aqui uma vontade de ser completo, sem precisar de ninguém. Como é que deve ser a postura do canceriano perante essa situação? Como é que deve ser a postura do canceriano perante essa situação? Como é que deve ser a postura do canceriano perante essa situação? Como é que deve ser a postura do canceriano perante essa situação? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o Rei de Copas? 3 de espadas. De novo. O que é o 7 de ouros? 10 de ouros. O que é o 3 de espadas? 6 de paus. O que é Rainha de paus? 3 de paus. E o que é o 10 de copas? Rainha de ouros. Me clarifica esse 6 de paus debaixo do 3 de espadas, por favor. Me clarifica o 6 de paus debaixo. Ás de ouros no final do deck, com o imperador embaixo de novo. Cancerianos, que isso, viu? As leituras desse mês estão, gente do céu. Chega a estar puxando uma energia de mim que eu já nem sei como é que eu faço, porque todas as leituras têm sido fortíssimas. Como é que deve ser a postura do canceriano perante essa situação? A gente tem aqui debaixo do Rei de Copas a carta do 3 de espadas novamente. Esse Rei de Copas aqui representa um ciclo de apego, representa um ciclo de dor que se repete, um vínculo repetitivo, um ciclo vicioso.
Aqui, debaixo do 3 de espadas, saiu um 6 de paus e eu pedi uma clarificação para esse 6 de paus e saiu a carta da força. Você precisa de ter força para bater o pé, para afirmar aquilo que você quer. Você precisa de se afirmar para você mesmo, para você mesma, que você consegue fazer isso sozinho, sozinha. Atenção, não quer dizer que você vá terminar aqui um relacionamento ou vá terminar uma conexão aqui. Para alguns sim, mas não para todos, porque eu vejo que aqui a dependência é bem grande. O vínculo é muito longo. Vocês já estão juntos há muito tempo, tem muita coisa juntos. E fica difícil deixar para trás aqui. Só que aqui você precisa de ter coragem de fazer como você não fez antes. Você precisa de ter coragem de enfrentar os seus medos. Precisa de ter coragem de fazer sozinho ou sozinha, sem achar ou duvidar da sua capacidade. Debaixo do 7 de ouros temos um 10 de ouros, debaixo da rainha de paus temos um 3 de paus. Aquilo que você deseja, aquilo que você está querendo construir, aquilo que você ambiciona, tem muitos bons frutos para te dar. Debaixo do 10 de copas sai aqui uma rainha de ouros também. Existe aqui uma oportunidade, uma grande oportunidade de você chegar num lugar que te traz muita satisfação, muito equilíbrio, muita abundância financeira, estabilidade mesmo. O imperador. Você tem a oportunidade de ser imperador. Ás de ouros com o imperador aqui. A oportunidade de se tornar o imperador que você sempre quis. Só que para você conseguir resgatar essa oportunidade, você precisa de atravessar a dor. Pegar ela com as suas próprias mãos e dizer para ela que ela não te domina. Existe aqui um ciclo de dependência que só você pode quebrar. Dores que se repetem, situações que se repetem. Uma interação aqui com uma pessoa que constantemente está te ferindo, constantemente está te desapontando, te desiludindo por algum motivo. E você sempre perdoa, sempre releva, mesmo sabendo que não é isso que você quer para sua vida. Porque você tem medo de estar sozinha, sozinho, de ficar sozinho, de não ter ninguém para te amparar. A esquizofrenia, 2 de espadas aqui. O louco ele quer se jogar, mas o 2 de espadas é aquele louco que quando começa a se jogar se coloca pendurado ali, porque fica com medo de cair no abismo. Você vai precisar de enfrentar o seu medo aqui, viu, Câncer? Você vai precisar de enfrentar o seu medo aqui. E para cada um vai ser uma solução diferente. Não, como eu falei, não é para todos aqui a questão de finalizar um relacionamento. Para muitos aqui é você colocar limites. É você ter uma conversa aberta e sincera e dizer assim, para mim só funciona se for assim. Para outros será assim, o fim. Temos 3 vezes o 10 aqui, 10 de ouros, 10 de copas e 10 de espadas. 3 de espadas 2 vezes, sou louco. Para alguns existe sim aqui uma questão de finalizar, mas para outros existe aqui uma tentativa de consertar colocando limites. Porque aqui é sobre você assumir o seu poder, Câncer. Você precisa de assumir o seu poder aqui, viu? Mas para isso você precisa de dominar aquilo que te domina. Ok. Conselhos e direcionamento para os cancerianos. Conselhos e direcionamento para os cancerianos ao longo do mês de fevereiro. Conselhos e direcionamento para os cancerianos em fevereiro.
Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o rei de copas com 3 de espadas? Rainha de ouros. O que é o 7 de ouros com 10 de ouros? Eita, tanta carta. Não vou aceitar, gente. Conselhos e direcionamento para os cancerianos, por favor. 5 de ouros. O que é o 3 de espadas com 6 de paus e a força? 7 de ouros novamente. O que é a rainha de paus com 3 de paus? 3 de ouros. O que é o 10 de copas com rainha de ouros? A força novamente. 3 de espadas novamente na leitura. Saiu 3 vezes o 3 de espadas aqui, gente. Debaixo desse 3 de espadas tá um 6 de espadas. Você precisa de saber quais são os limites da sua dor. Até que ponto vale a pena sofrer. Até que ponto vale a pena continuar, viu? Conselho e direcionamento aqui para canceriano direto e reto. Ouros, 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 ouros e força. Se dedique ao seu trabalho, se dedique à sua profissão, se dedique aos seus projetos, se dedique ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, ao estudo. Se dedique em se aprimorar enquanto pessoa. Aqui é tempo de você focar no trabalho, focar na profissão, focar na vida financeira, focar naquilo que você precisa para encontrar a sua estabilidade e independência. Aqui não vale a pena você esperar uma resolução para esse problema enquanto você ainda se sentir insegura ou inseguro em tomar a decisão de sair. Aqui estar com alguém não deve ser por obrigação, não deve ser por dependência, deve ser por escolha. E aqui neste momento você já não está mais sentindo que pode escolher. É como se você se mantivesse num lugar porque depende dessa pessoa de alguma forma. E para muitos aqui é financeiramente. Por isso você agora precisa de focar naquilo que é para você, de fazer o seu dinheiro, fazer as suas coisas, fazer o seu trabalho, desenvolver o seu projeto, estudar algo novo. Você precisa de se dedicar em construir essa sua independência. Só assim você vai conseguir se libertar. Porque aqui, como a gente falou, você tem aqui a escolha, você tem aqui a possibilidade de sair. Só que você se impossibilita de sair porque acha que não tem capacidade de se manter sozinho ou sozinha. Mas você tem. E muito, viu? Muito mesmo. A gente tem aqui a carta da força 2 vezes, a carta da rainha de ouros 2 vezes, o 6 de paus, o 7 de ouros 2 vezes, o 10 de ouros, o ás de ouros. A gente tem aqui a oportunidade de fazer muito dinheiro, se você quiser. De fazer... Quando eu falo muito dinheiro, gente, a gente não tá falando aqui de esbanjar. A gente tá falando aqui de um lugar onde você tem tudo aquilo que você precisa. Onde você tem mais do que suficiente para não se preocupar com as suas contas. Só que nesse momento você se vê num lugar de escassez. Por isso você precisa de se dedicar em ser e construir essa pessoa que você deseja ser, que é a rainha de ouros, a pessoa que tem a capacidade, que tem a possibilidade, que não depende de ninguém. Direto e reto, hein, viu? Câncer. A gente aqui tem uma leitura muito curta até, porque é muito direto e reto aqui. Enfim. Vamos lá. Conselho final do Oráculo das Bruxas. Conselho final do Oráculo das Bruxas. Conselho final para o Oráculo das Bruxas. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Conselho final para os cancerianos, mês de fevereiro. Uau! Uau! Caiu a carta 29, Feast. Slow down and celebrate yourself.
que é mais sobre... Não sei bem qual é a tradução, mas aqui basicamente está dizendo se acalme e se celebre. Ou seja, desacelere e se celebre. No final do deck sai a carta 35, que é a carta tubarão. Nunca saiu aqui essa carta também. Shark. Swim away from the situation. Nade para longe dessa situação. Nade para longe dessa situação. Vamos começar primeiro com a 29. Okay. Desacelere e se celebre. Às vezes a vida se torna um pouco caótica e o inevitável acontece. A gente esquece de respirar fundo e celebrar aquilo que merece celebração. Se assegure que você faz isso a partir de agora. Se a gente nunca parar para reconhecer aquilo que a gente tem de bom, então as coisas ruins vão sempre nos levar... as coisas ruins vão nos levar ainda mais abaixo do que deveriam, no caso contrário. Por isso, pare para reconhecer as coisas boas na sua vida, porque se a gente não celebra as coisas boas, as pequenas conquistas da nossa vida, então as coisas ruins nos abatem, nos levam para baixo muito mais do que fariam se você estivesse vivendo e reconhecendo aquilo que é bom na sua vida. Ok, 35. Nade para longe dessa situação. E essa carta tá falando aqui. Olhe para essa carta como a carta dos amantes reversa dentro do tarô tradicional. Você tem estado perto de alguém Você tem estado perto de alguém que está sedento de sangue, está cheio de sede de sangue. Vocês têm estado perto de um tubarão que está cheio de sede por sangue. Eles te magoaram antes. Essa carta pode se referir a um amor, ou pode referir a outra pessoa amada, como um amigo, familiar, que faz parte da sua vida. Colocando isso em palavras simples, você merece um tratamento melhor. E você nunca vai encontrar isso com essa pessoa. Saia agora. Situações como essa normalmente crescem a tal ponto que você sente que nunca mais é safo, nunca mais é seguro fugir. Essas situações crescem a tal ponto e que faz você sentir que nunca mais é seguro fugir. Meu Deus, gente, meu Deus, eu tô chocada com essa leitura. Que a gente já viu aqui logo no início, né? Você se vê obrigada a estar com alguém por causa de uma dependência aqui. E essa pessoa não te trata bem, ela te magoa. Talvez não de uma forma tão direta ou tão grave como a maioria das pessoas. Para alguns também, atenção, para alguns também. Mas para a grande maioria das pessoas não há aqui um conflito que você considere grave. Mas há aqui uma constante discussão, constantes mentiras, traições, às vezes, constante manipulação emocional. Você se sente preso ou presa aqui a essa pessoa, e essa pessoa tá te cercando cada vez mais, até ponto que você acha que não tenha mais saída. E aqui você precisa de aprender a se celebrar, aprender a se cuidar, aprender a celebrar suas vitórias, para que as coisas ruins não te deitem abaixo, ok?
Mas é isso, cancerianos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.